Um empresário prestes a se casar acabou ficando em coma após um acidente. Sua família e sócios tomaram conta das suas finanças e ele perdeu praticamente tudo. A sua até então noiva começa a se distanciar cada vez mais dele. No entanto, ao acordar, ele ficou chocado em ver que era a faxineira que estava cuidando dele. Antes de ouvir esse relato apaixonante, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O sol da manhã iluminava os jardins da mansão dos Monteiro, onde centenas de arranjos de flores brancas decoravam o caminho até o altar. Rafael Monteiro, aos 32 anos, ajustava pela última vez a gravata de seda italiana diante do espelho. Seu reflexo revelava não apenas o terno impecável de grife, mas também o semblante de quem havia conquistado tudo o que sempre sonhou. Era CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, estava prestes a se casar com Valentina Rothschild, e sua fortuna só aumentava. "Está quase na hora", disse Pedro, seu melhor amigo e padrinho, entrando no quarto. "Os convidados já estão chegando." Rafael sorriu, mas havia algo em seus olhos que traía uma inquietação. Talvez fosse apenas o nervosismo natural de um noivo, mas uma voz interior insistia em questionar se Valentina era realmente a pessoa certa. Nos últimos meses, desde que assumira a presidência da empresa, ela parecia mais interessada em aparecer nas colunas sociais do que em construir uma vida a dois. "Preciso dar uma volta antes da cerimônia", disse Rafael, pegando as chaves de sua Ferrari vermelha. Pedro tentou argumentar que não era uma boa ideia, mas conhecia bem o amigo para saber que era inútil tentar impedi-lo. O trajeto pela estrada sinuosa que levava à mansão sempre foi seu refúgio para organizar os pensamentos. A brisa fresca da manhã entrava pelas janelas do carro, trazendo o aroma do mar. Rafael reduziu a velocidade ao se aproximar de uma curva, quando um cachorro surgiu inesperadamente na pista. Ao desviar, perdeu o controle do veículo. O mundo girou em câmera lenta. O impacto foi violento, e a última coisa que Rafael viu foi o céu azul através do para-brisa estilhaçado. No Hospital São Lucas, a rotina seguia seu fluxo normal. Maria Clara, 28 anos, empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores do setor de UTI. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e o uniforme azul claro contrastava com sua pele morena. Diferente de muitos que trabalhavam ali, ela sempre dedicava alguns minutos para conversar com os pacientes, mesmo os que estavam inconscientes. A chegada agitada de uma equipe médica chamou sua atenção. Rapidamente, afastou seu carrinho para dar passagem à maca que transportava um homem jovem e bem vestido, aparentemente vítima de um acidente grave. Nas horas seguintes, o hospital foi tomado por repórteres e fotógrafos. O paciente era Rafael Monteiro, o bilionário que deveria estar se casando naquele momento. Maria Clara observava de longe o vai e vem de pessoas importantes, incluindo uma mulher elegante, que chegou chorando dramaticamente, mas não ficou mais que 15 minutos. À noite, quando o movimento diminuiu, Maria Clara entrou no quarto para fazer a limpeza. Olhou para o homem inconsciente na cama e sentiu uma inexplicável compaixão. Enquanto passava o pano na mesa de cabeceira, começou a falar baixinho. "Sabe, senhor Monteiro, o senhor escolheu um dia bem importante para vir parar aqui. Mas não se preocupe, tem muita gente torcendo pela sua recuperação." Ela não imaginava que aquelas palavras simples marcariam o início de uma história que mudaria não apenas a vida de Rafael, mas a sua própria. Nos dias que se seguiriam, enquanto o mundo lá fora especulava sobre o futuro do Império Monteiro, dentro daquele quarto de hospital, nasceria algo muito mais valioso que qualquer fortuna. A noite avançava, e Maria Clara terminou seu turno com uma última olhada para o paciente. "Até amanhã, senhor Monteiro. Amanhã eu trago um livro para ler para o senhor. Dizem que pessoas em coma podem ouvir, sabia?" Do lado de fora do hospital, os fotógrafos continuavam de plantão, ávidos por qualquer novidade sobre o estado de saúde do milionário. Mas a verdadeira história, aquela que ninguém poderia prever, estava apenas começando a se desenrolar nos corredores silenciosos daquela UTI. Os dias se transformaram em semanas, e o quarto 507 da UTI tornou-se palco de um desfile de personalidades contrastantes. Valentina Rothschild, a noiva,
Aparecia sempre nos horários em que havia maior movimento de imprensa, usando roupas impecáveis e maquiagem perfeita, como se cada visita fosse uma sessão de fotos. "Meu amor, você precisa acordar", dizia ela, ajeitando o cabelo enquanto uma fotógrafa da revista Sociedade em Poder registrava o momento. "Como vou organizar nosso casamento sem você?" Maria Clara, que limpava o corredor próximo ao quarto, não conseguia evitar ouvir essas visitas teatrais. Percebia como Valentina checava o celular constantemente e mal tocava em Rafael. Assim que as câmeras se afastavam, ela rapidamente se despedia, sempre com uma desculpa sobre compromissos inadiáveis. Durante as madrugadas, quando o silêncio dominava o hospital, Maria Clara aproveitava seus intervalos para entrar no quarto 507. Carregava sempre um livro diferente, emprestado da biblioteca pública perto de sua casa. Começou com O Pequeno Príncipe, sua história favorita. "O essencial é invisível aos olhos", lia ela em voz baixa, sentada na poltrona ao lado do leito. "Sabe, Sr. Monteiro, às vezes penso que o senhor pode estar ouvindo. Deve ser difícil ficar aqui sozinho tanto tempo." Em uma dessas noites, Maria Clara notou uma sutil mudança na expressão de Rafael. Chamou imediatamente a enfermeira de plantão, mas os médicos garantiram que era apenas um reflexo involuntário. Mesmo assim, ela manteve sua rotina de leituras e conversas. Enquanto isso, nos bastidores do Império Monteiro, movimentações suspeitas começavam a acontecer. Ricardo, o irmão mais velho de Rafael, convocou uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Com procurações antigas em mãos, começou a assumir gradualmente o controle das empresas. "É apenas temporário", garantia ele aos acionistas. "Até meu irmão se recuperar." Mas seus olhos revelavam outras intenções, especialmente quando se reunia secretamente com Eduardo Thompson, principal concorrente de Rafael no mercado. As visitas de Ricardo ao hospital eram cada vez mais raras, sempre acompanhadas de advogados e papéis para assinatura. Maria Clara observava tudo com um misto de preocupação e indignação. Durante suas conversas noturnas com Rafael, compartilhava suas impressões. "O senhor tem tanta gente ao seu redor, mas às vezes parece tão sozinho", comentava enquanto organizava as flores murchas que Valentina havia trazido para as fotos. "Mas não se preocupe. Enquanto eu estiver aqui, o senhor terá companhia." Uma noite, enquanto lia Dom Quixote, Maria Clara foi surpreendida por uma conversa no corredor. Valentina discutia com Ricardo em tons alterados. "Precisamos resolver isso logo", dizia ela. "Não posso ficar esperando indefinidamente. A imprensa já está começando a especular sobre o casamento." "Tenha paciência", respondeu Ricardo. "Em breve teremos controle total e você terá sua parte conforme combinamos." Maria Clara sentiu seu coração apertar. Aquelas palavras revelavam muito mais do que uma simples preocupação com o estado de saúde de Rafael. Decidiu então que, além das leituras, começaria a contar a Rafael tudo o que testemunhava, esperando que, de alguma forma, ele pudesse ouvir e entender. "O senhor precisa acordar", sussurrou ela, segurando suavemente a mão dele. "Tem muita coisa acontecendo que o senhor precisa saber." Naquela noite, pela primeira vez, Maria Clara sentiu um leve aperto em sua mão. Foi tão sutil que poderia ter imaginado, mas seu coração sabia que era real. O monitor cardíaco registrou uma pequena alteração e ela sorriu, guardando aquele momento como um segredo precioso entre os dois. Do lado de fora do hospital, a vida seguia seu curso. As manchetes sobre o bilionário em coma começavam a perder espaço para outros escândalos, mas nos corredores do São Lucas, uma história de lealdade e afeto verdadeiro continuava a se desenvolver, silenciosa e profunda, como as palavras dos livros que Maria Clara lia todas as noites. O outono chegava a São Paulo, pintando as árvores do jardim do hospital com tons dourados. Completavam-se 2 meses desde o acidente, e a rotina no quarto 507 havia se estabelecido com uma regularidade quase poética. Maria Clara, agora familiarizada com cada detalhe do ambiente, percebia as menores mudanças no estado de Rafael. "Hoje o senhor está diferente", comentou ela numa manhã enquanto trocava a água das flores. "Sua expressão está mais serena." Os médicos começavam a notar alterações nos exames neurológicos.
O Dr. Henrique Martinez, neurologista-chefe, passou a fazer visitas mais frequentes, sempre acompanhado de uma equipe de residentes. Maria Clara aproveitava esses momentos para absorver cada informação técnica, pesquisando depois na internet os termos médicos que não compreendia. Os padrões de ondas cerebrais estão se modificando, explicou o Dr. Martinez durante uma visita. Há sinais promissores de atividade neural aumentada. Enquanto isso, no mundo exterior, as mudanças na Monteiro Technologies aconteciam em ritmo acelerado. Ricardo, com sua nova posição de poder, começou a implementar uma série de alterações estratégicas. Funcionários antigos e leais a Rafael foram gradualmente substituídos, e novos contratos eram assinados com empresas parceiras do grupo Thompson. Valentina, por sua vez, começou a ser vista em eventos sociais, acompanhada de Eduardo Thompson Jr., filho do maior concorrente de Rafael. As fotos, embora discretas, não passaram despercebidas por Maria Clara, que religiosamente acompanhava as notícias sobre a família Monteiro em seu celular durante os intervalos. "O senhor não vai acreditar no que anda acontecendo", sussurrava ela durante suas visitas noturnas. "Mas não se preocupe, estou guardando todos os recortes de jornal. Um dia o senhor vai saber de tudo." Foi numa dessas noites, enquanto lia O Conde de Monte Cristo, uma escolha que ela considerou ironicamente apropriada, que Maria Clara testemunhou algo extraordinário. Durante a passagem em que o protagonista descobria uma traição, os dedos de Rafael se moveram visivelmente e seus olhos, embora ainda fechados, apresentaram movimento sob as pálpebras. Emocionada, ela apertou o botão de emergência. A equipe médica chegou rapidamente e, pela primeira vez em muitas semanas, havia um clima de esperança real no ar. "São sinais claros de consciência emergente", confirmou o Dr. Martinez, após uma série de exames. "Precisamos avisar a família." A notícia se espalhou rapidamente. Ricardo apareceu no hospital em questão de horas, acompanhado por seus advogados. Valentina, que estava em uma festa beneficente, demorou mais tempo para chegar, mas quando apareceu, estava impecavelmente vestida e maquiada, pronta para as câmeras que certamente a aguardavam. Maria Clara observava tudo de longe, sentindo uma mistura de alegria pela possível recuperação de Rafael e apreensão pelo comportamento dos que o cercavam. Durante sua leitura noturna, compartilhou seus pensamentos. "Sabe, senhor Monteiro, tem tanta gente aqui preocupada com o que vai acontecer quando o senhor acordar, mas eu só quero que o senhor fique bem. Só isso já seria um milagre suficiente." Os dias seguintes foram de intensa movimentação. Especialistas foram chamados, novos exames realizados, e o quarto 507 ganhou um vai e vem constante de pessoas importantes. Maria Clara manteve sua rotina de limpeza e cuidados, mas agora tinha que escolher momentos mais discretos para suas leituras. Uma noite, quando já estava quase terminando seu turno, ela teve uma surpresa. Ao entrar no quarto para sua última verificação do dia, encontrou Rafael com os olhos levemente abertos, olhando fixamente para o teto. Seu coração disparou e, por um momento, ficou paralisada na porta. "Senhor Monteiro", chamou suavemente, aproximando-se da cama. Os olhos dele, ainda desorientados, moveram-se lentamente em sua direção. Foi um momento breve, mas para Maria Clara pareceu uma eternidade. Aquele olhar, embora confuso, tinha vida. E pela primeira vez desde o acidente, ela sentiu que Rafael realmente estava ali, presente, começando seu caminho de volta ao mundo dos conscientes. O monitor cardíaco registrou uma alteração nos batimentos, e Maria Clara rapidamente chamou a equipe médica. Enquanto os profissionais se ocupavam dos procedimentos necessários, ela se afastou discretamente, suas mãos tremendo de emoção. Do lado de fora do quarto, encostou-se na parede e deixou as lágrimas correrem silenciosamente pelo rosto, agradecendo em uma prece silenciosa. A noite estava apenas começando, e ninguém poderia prever as revelações e mudanças que os próximos dias trariam. Mas naquele momento, no corredor silencioso do Hospital São Lucas, Maria Clara tinha certeza de uma coisa. Aquele olhar havia mudado tudo. O processo de despertar de Rafael foi gradual, como o nascer do sol após uma longa noite.
Os primeiros dias foram marcados por momentos breves de consciência, intercalados com períodos de sono profundo. A equipe médica mantinha um otimismo cauteloso, monitorando cada sinal de progresso. Maria Clara continuava sua rotina no hospital, mas agora precisava ser ainda mais discreta em suas visitas. O quarto estava sempre cheio de pessoas importantes, médicos especialistas e, principalmente, Ricardo e seus advogados, que pareciam mais preocupados com documentos do que com a recuperação de Rafael. Numa manhã particularmente movimentada, enquanto realizava a limpeza do quarto, Maria Clara percebeu que Rafael a observava. Diferente dos olhares vagos dos dias anteriores, havia um brilho de reconhecimento em seus olhos. "Bom dia, Sr. Monteiro", ela disse suavemente, tentando controlar a emoção em sua voz. Rafael tentou falar, mas sua garganta, após tanto tempo sem uso, não permitiu. Seus olhos, no entanto, seguiam cada movimento dela pelo quarto. Maria Clara percebeu que ele tentava se comunicar e aproximou-se da cama. "O senhor quer água?", perguntou, pegando o copo com o canudo. Ele assentiu levemente, e quando seus olhares se encontraram durante o gesto simples de beber água, algo indefinível passou entre eles. Era como se, mesmo sem palavras, Rafael transmitisse que a reconhecia das longas noites de leitura. Naquela tarde, Valentina fez sua entrada triunfal no hospital, acompanhada por um séquito de assistentes e carregando enormes arranjos de flores. Ao ver Rafael acordado, sua reação foi teatral. "Meu amor, finalmente! Você não imagina como foram difíceis esses meses sem você", exclamou ela, já posicionada estrategicamente para as fotos que sua assessora tirava. Maria Clara, que organizava discretamente os produtos de limpeza em seu carrinho, notou o desconforto no rosto de Rafael. Seus olhos, antes atentos e vivos quando a observava, agora demonstravam uma mistura de confusão e incômodo. Os dias seguintes trouxeram progressos significativos. Rafael começou a recuperar a fala, primeiro em sussurros rouco, depois em frases curtas, mas claras. O doutor Martínez estava satisfeito com sua recuperação neurológica, mas advertia que o processo de reabilitação seria longo. Foi durante uma dessas noites, quando o movimento no hospital diminuía, que aconteceu algo inesperado. Maria Clara estava prestes a iniciar sua ronda noturna quando ouviu vozes alteradas vindas do quarto de Rafael. Ricardo discutia com Valentina no corredor, sem perceber que o irmão estava acordado e podia ouvi-los. "Precisamos finalizar a transferência das ações antes que ele recupere totalmente a consciência", dizia Ricardo em tom urgente. "E o que faço com a imprensa? Eles não param de me perguntar sobre o casamento", retrucou Valentina. "Mantenha as aparências por mais algumas semanas. Depois que o negócio com os Thompson estiver fechado, você pode alegar que o trauma mudou muito ele e seguir sua vida com Eduardo Júnior." Maria Clara sentiu seu coração apertar. Olhou para dentro do quarto e viu que Rafael estava com os olhos abertos, fixos no teto, mas sua expressão deixava claro que estava ouvindo cada palavra. Sem fazer barulho, ela entrou no quarto e ficou ao lado dele, numa presença silenciosa de apoio. Quando Ricardo e Valentina finalmente se afastaram, Rafael virou o rosto para Maria Clara. Seus olhos estavam marejados, não de tristeza, mas de uma mistura de raiva e determinação. "Você sempre esteve aqui, não é?", perguntou ele, sua voz ainda fraca, mas firme. "Sim, Sr. Monteiro", respondeu ela, ajeitando nervosamente o uniforme. "As leituras eu ouvia. Todas as noites", ele continuou, fazendo um esforço para falar. "Você foi a única que realmente se importou." Maria Clara sentiu suas próprias lágrimas se formando, mas manteve a compostura profissional. "O senhor precisa descansar agora. Amanhã será um novo dia." Antes que ela pudesse se afastar, Rafael segurou sua mão com a pouca força que tinha. "Preciso da sua ajuda", sussurrou. "Você é a única em quem posso confiar." Aquele momento marcou o início de uma aliança silenciosa entre os dois. Maria Clara sabia que estava prestes a se envolver em algo muito maior do que sua simples rotina de trabalho, mas algo em seu coração dizia que estava no caminho certo. Do lado de fora do hospital, a noite paulistana seguia seu curso,
alheia ao drama que se desenrolava no quarto 507. As estrelas brilhavam no céu, testemunhas silenciosas de uma história que estava apenas começando a revelar suas verdadeiras cores. A manhã chegou com uma energia diferente no quarto 507. Rafael, agora mais consciente e alerta, começou a perceber a verdadeira dimensão do que acontecera durante seu período em coma. Com a ajuda de Maria Clara, que discretamente lhe trazia jornais e revistas, ele foi montando o quebra-cabeça dos últimos meses. Eles venderam a divisão de tecnologia verde, murmurou Rafael, folheando uma revista especializada. Era o projeto da minha vida. Maria Clara, que organizava os medicamentos na mesa de cabeceira, observava a frustração crescente em seu rosto. Durante suas pesquisas noturnas na internet, ela havia aprendido sobre os projetos revolucionários que Rafael desenvolvera, especialmente na área de energia sustentável. O senhor pode reconstruir tudo, ela disse suavemente, enquanto ajeitava seu travesseiro. Às vezes precisamos perder algo para construir algo melhor. Rafael a olhou com interesse. Você sempre tem essas frases sábias. Aprende nos livros que lê. Um rubor suave coloriu as faces de Maria Clara. Na verdade, aprendi mais com a vida. Nem sempre tive muito, mas aprendi a valorizar o que importa. A conversa foi interrompida pela chegada do Dr. Martinez, que trazia notícias animadoras sobre a recuperação física de Rafael. Você está progredindo mais rápido que o esperado, comentou o médico, examinando seus reflexos. Logo poderemos começar a fisioterapia intensiva. Após a saída do médico, Rafael pediu a Maria Clara que fechasse a porta. Com dificuldade, sentou-se mais ereto na cama. Preciso que você me ajude a fazer algumas ligações, disse ele, sua voz mais firme. Tem pessoas de confiança que precisam saber que estou lúcido. Maria Clara hesitou. Mas o senhor tem seu celular, que está com Valentina, ele interrompeu. E tenho certeza que cada ligação minha está sendo monitorada. Naquela tarde, usando seu próprio celular pré-pago, Maria Clara fez contato com Carlos Mendes, o antigo advogado pessoal de Rafael, que havia sido misteriosamente afastado por Ricardo. A conversa foi breve e codificada, mas o recado foi dado. Enquanto isso, Valentina fazia sua visita diária, sempre cercada por câmeras. Querido, trouxe seu perfume favorito, ela anunciou, exibindo um frasco caríssimo. E olhe só quem veio te visitar. Para surpresa de todos, Eduardo Thompson Jr. entrou no quarto, com seu sorriso ensaiado e terno impecável. Rafael observou o modo como ele e Valentina se moviam em sintonia, as pequenas trocas de olhares que pensavam passar despercebidas. Maria Clara, que fingia limpar os vidros da janela, percebeu a tensão nos dedos de Rafael, que apertavam levemente o lençol. Ela sabia que ele estava juntando cada detalhe, cada gesto, construindo o mapa da traição que sofrera. À noite, quando o hospital silenciava, Maria Clara voltou ao quarto com um novo livro. Mas dessa vez, Rafael estava acordado, esperando por ela. Sabe o que é mais irônico? Ele comentou, enquanto ela se sentava na poltrona familiar. Eu sempre soube que Valentina não me amava de verdade, mas acreditava que pelo menos meu irmão... Sua voz falhou e Maria Clara instintivamente segurou sua mão. O toque, simples e sincero, transmitia mais conforto que qualquer palavra poderia expressar. Quer que eu leia um pouco? Ela ofereceu, mostrando o livro que trouxera, O Jardim Secreto. Por que esse? Perguntou Rafael curioso. Porque é uma história sobre renascimento. Ela respondeu com um sorriso suave. Sobre como às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Enquanto ela lia, Rafael observava seu perfil concentrado, a maneira como seus olhos brilhavam ao dar vida às palavras. Era tão diferente de tudo que conhecera em seu mundo de negócios e aparências. Ali, naquele momento simples, havia uma verdade que todo o seu dinheiro nunca conseguira comprar. Do lado de fora do hospital, a cidade continuava seu ritmo frenético. Carros buzinavam, pessoas corriam para seus compromissos, negócios eram fechados em salas de reunião espelhadas. Mas no quarto 507, um novo tipo de riqueza estava sendo descoberta, uma que não podia ser medida em cifras ou ações. Rafael adormeceu ao som da voz suave de Maria Clara.
Seus sonhos não mais atormentados por traições, mas povoados por jardins secretos e possibilidades de recomeço. A noite avançava, guardando em seu manto escuro os segredos de um coração que começava a se curar de maneiras inesperadas. O escritório de advocacia Mendes em Associados fervilhava de atividade naquela manhã. Carlos Mendes, após receber o contato codificado sobre Rafael, começou a movimentar discretamente suas peças no tabuleiro. Anos de experiência lhe ensinaram que em jogos de poder, o timing era tudo. Enquanto isso, no hospital, Rafael iniciava sua fisioterapia. Maria Clara, mesmo fora de seu horário de trabalho, permanecia por perto, oferecendo apoio silencioso. Observava como ele se esforçava em cada exercício, sua determinação crescendo a cada pequeno progresso. "O senhor está se saindo muito bem", comentou o fisioterapeuta Dr. Paulo após mais uma sessão exaustiva. "Preciso recuperar minhas forças rapidamente", respondeu Rafael, enxugando o suor do rosto. Seus olhos encontraram os de Maria Clara, que organizava discretamente os equipamentos utilizados. Naquela tarde, Ricardo apareceu para uma de suas raras visitas, acompanhado por 2 executivos da Thompson Enterprises. Rafael fingiu estar mais debilitado do que realmente estava, uma estratégia que Maria Clara percebeu imediatamente. "Irmão, viemos discutir alguns assuntos pendentes da empresa", começou Ricardo, sua voz falsamente cordial. "São apenas algumas assinaturas para regularizar o que foi decidido durante sua ausência." Rafael examinou os documentos com aparente dificuldade. "Estou muito cansado hoje, Ricardo. Podemos ver isso depois?" "Mas são documentos urgentes", insistiu um dos executivos. "Senhores, o paciente precisa descansar", interveio Maria Clara, entrando no quarto com seu carrinho de limpeza. "Ordens médicas." Ricardo lançou um olhar irritado em sua direção, mas não podia contestar abertamente uma funcionária do hospital sem chamar atenção indesejada. Relutante, guardou os papéis. Após sua saída, Rafael sorriu para Maria Clara. "Você está se tornando uma excelente atriz." "Aprendi com os melhores", ela respondeu, fazendo referência às visitas teatrais de Valentina. À noite, enquanto realizava sua leitura habitual, Maria Clara foi surpreendida por uma visita inesperada. Carlos Mendes, o advogado, apareceu fora do horário de visitas, usando sua influência para ter acesso ao quarto. "Rafael, meu amigo", cumprimentou ele, fechando a porta. "Descobri coisas que você precisa saber." Maria Clara fez menção de se retirar, mas Rafael a deteve. "Fique, por favor. Confio em você." Carlos abriu sua pasta, revelando uma série de documentos. Seu irmão não apenas vendeu a divisão de tecnologia verde, mas está prestes a fazer uma fusão com os Thompson. Uma fusão que essencialmente entregaria o controle da Monteiro Technologies para eles. Rafael ouviu tudo em silêncio, sua expressão endurecendo a cada nova revelação. "E Valentina?" "Está envolvida até o pescoço", confirmou Carlos. "As transferências bancárias mostram pagamentos substanciais da Thompson Enterprises para uma conta nas Ilhas Cayman em nome dela." Maria Clara, que ouvia tudo enquanto organizava silenciosamente os medicamentos, sentiu seu coração apertar ao ver a dor nos olhos de Rafael. Mesmo já suspeitando de tudo isso, ter as confirmações era diferente. "Mas tem algo que eles não sabem", continuou Carlos, um pequeno sorriso se formando. "Sua última alteração no testamento, feita 2 semanas antes do acidente. Aquela que Ricardo pensa ter destruído." Rafael se ajeitou na cama, mais alerta. "A cópia que está com..." "Exatamente", confirmou Carlos. "E ela nos dá tempo suficiente para agir, mas precisamos ser discretos. Eles não podem saber que você está tão lúcido e informado." Após a saída do advogado, um silêncio pesado pairou no quarto. Maria Clara continuou sua rotina, dando a Rafael o espaço que ele precisava para processar todas as informações. "Maria Clara", ele chamou finalmente, sua voz suave mas firme. "Você tem sido muito mais que uma funcionária do hospital. Tem sido minha única amiga verdadeira nesse momento." Ela parou o que estava fazendo, sentindo o peso daquelas palavras. "O senhor não me deve nada. Fiz apenas o que qualquer pessoa deveria fazer." "Mas é exatamente isso", ele respondeu, um brilho diferente em seus olhos. "Você fez o que era certo sem esperar nada em troca.
Isso é mais raro do que todo o dinheiro que eu já tive. A noite avançava lá fora, e com ela novos planos começavam a se formar. No quarto 507, entre as sombras e as luzes suaves, uma aliança improvável se fortalecia. Uma baseada não em contratos ou interesses, mas em algo muito mais valioso: confiança verdadeira. Maria Clara pegou seu livro, preparando-se para mais uma sessão de leitura noturna. Mas dessa vez, havia algo diferente no ar. Uma sensação de que as páginas que estavam prestes a virar não seriam apenas as do livro em suas mãos, mas as de uma história muito maior, que estava apenas começando a ser escrita. A primeira semana de fisioterapia intensiva trouxe mais que apenas progressos físicos para Rafael. Cada novo movimento conquistado, cada passo dado no corredor do hospital, representava um avanço em seu plano de retomada. Maria Clara, sempre presente em seus momentos livres, testemunhava silenciosamente sua transformação. "Você não precisa passar todo o seu tempo livre aqui", disse Rafael uma tarde, após uma sessão particularmente exaustiva. Maria Clara, que organizava as flores recém-chegadas, mais uma entrega teatral de Valentina, sorriu suavemente. "Não estou aqui por obrigação, Sr. Monteiro." "Rafael", ele corrigiu. "Depois de tudo, acho que já podemos deixar as formalidades de lado." O som de saltos no corredor interrompeu o momento. Valentina entrou no quarto, impecável como sempre, seguida por sua fotógrafa particular. "Querido, trouxe uma surpresa", anunciou ela, exibindo uma pasta de documentos. "São os novos projetos para nossa casa de praia. Precisamos decidir sobre a decoração." Rafael observou os papéis com aparente interesse, enquanto Maria Clara continuava seu trabalho discretamente. Através do reflexo da janela, ela notou como Valentina checava constantemente seu celular, provavelmente trocando mensagens com Eduardo Júnior. "Está tudo lindo, Val", comentou Rafael, sua voz calculadamente fraca. "Mas ainda não me sinto bem para tomar decisões importantes. Mas, amor, precisamos avançar com os planos. O tempo está passando e..." "Senhores, horário de medicação", interrompeu Maria Clara, entrando com sua bandeja. Era mentira, mas ela percebera o cansaço nos olhos de Rafael. Após a saída contrariada de Valentina, Rafael soltou um suspiro pesado. "Como pude ser tão cego por tanto tempo?" "Às vezes precisamos da distância para enxergar melhor", respondeu Maria Clara, ajustando seu travesseiro. Naquela noite, enquanto lia o retrato de Dorian Gray, Maria Clara foi surpreendida por uma pergunta de Rafael. "Como é sua vida fora daqui?" Ela hesitou, marcando a página do livro. "Bem simples. Moro com minha avó num apartamento pequeno em Santo Amaro. Nos fins de semana dou aulas de reforço para crianças do bairro." "E seus pais?" "Meu pai partiu quando eu era pequena. Minha mãe, bem, ela se foi há 5 anos. Desde então somos só eu e vovó Cecília." Rafael observou como seus olhos brilhavam ao falar da avó. "Deve ser bom ter alguém tão especial." "Ela é minha fortaleza", confirmou Maria Clara. "Me ensinou que riqueza não tem nada a ver com dinheiro." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Rafael percebeu que pela primeira vez em muito tempo estava tendo uma conversa genuína com alguém. "Sabe", ele começou, "antes do acidente eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas agora percebo que não tinha nada do que realmente importa." Maria Clara o olhou com compreensão. "Às vezes precisamos perder algo para valorizar o que é verdadeiro." O momento foi interrompido por batidas na porta. Era Carlos Mendes, trazendo novidades sobre as investigações. "As provas estão se acumulando", informou ele em voz baixa. "Ricardo tem sido descuidado, confiante demais em sua posição." "E os documentos da fusão?", perguntou Rafael. "Programada para daqui 2 semanas. Eles querem sua assinatura antes disso." Maria Clara, que fingia limpar os móveis, absorvia cada palavra. Sua presença constante havia se tornado tão natural que nem Carlos mais se preocupava em falar na frente dela. Após a saída do advogado, Rafael ficou pensativo. "Maria Clara", chamou ele suavemente, "preciso te pedir algo importante." Ela se aproximou da cama, notando a seriedade em sua voz. "Quando tudo isso acabar, quando a verdade vier à tona, prometa que não vai desaparecer." O pedido a pegou de surpresa. Seu coração acelerou, mas manteve a compostura. "Por que eu faria isso?"
Porque é o que pessoas boas como você fazem. Cumprem seu papel e seguem em frente sem esperar reconhecimento. Maria Clara sentiu suas bochechas corarem. Não se preocupe, respondeu simplesmente. Você não voa a lugar nenhum. A noite avançava lá fora e, com ela, algo novo crescia dentro daquele quarto de hospital. Algo que não podia ser medido, calculado ou negociado. Algo que, diferente das ações da Monteiro Technologies, não podia ser comprado ou vendido. Era um sentimento que se construía em silêncio, entre páginas de livros e conversas sussurradas, entre cuidados simples e olhares compreensivos. Um sentimento que, como as plantas que Maria Clara cuidava na janela do quarto, crescia lentamente, mas com raízes profundas e verdadeiras. O outono paulistano pintava as árvores do jardim do hospital, com tons dourados e avermelhados, uma metáfora perfeita para as mudanças que se aproximavam. Rafael, agora capaz de caminhar pelos corredores com ajuda mínima, sentia a ansiedade crescer a cada dia. A data da reunião do conselho, onde a fusão seria apresentada para aprovação, se aproximava rapidamente. Maria Clara, sempre atenta, percebia a tensão em seus ombros durante as sessões de fisioterapia. Respire fundo, ela sussurrava, ajudando-o a se equilibrar. Um passo de cada vez, lembra? Naquela manhã, Ricardo apareceu mais cedo que o habitual, acompanhado por 2 advogados da empresa. Irmão, temos assuntos urgentes para discutir, anunciou ele, seu tom falsamente cordial mal disfarçando a impaciência. Rafael, sentado na poltrona perto da janela, fingiu uma fraqueza que já não sentia. Claro, Ricardo. O que houve? São apenas alguns documentos que precisam da sua assinatura, explicou um dos advogados, estendendo uma pasta. Formalidades para garantir a continuidade dos negócios durante sua recuperação. Maria Clara, que ajeitava os lençóis da cama, trocou um olhar rápido com Rafael. Ambos sabiam o que aqueles papéis realmente significavam. Sabe, Ricardo, começou Rafael, sua voz calma. Estar aqui me fez pensar muito sobre a vida, sobre o que realmente importa. Ricardo se mexeu, inquieto. Filosofar é ótimo, irmão, mas temos prazos a cumprir. Rafael folheou os documentos lentamente, como se cada página exigisse um esforço imenso. Acho que preciso de mais tempo para analisar isso. Talvez depois da próxima consulta com o Dr. Martinez. A frustração era visível no rosto de Ricardo. Rafael, a empresa não pode esperar. Precisamos agir agora. Senhores, interveio Maria Clara, sua voz firme, mas educada. O paciente precisa descansar. Ordens médicas. Ricardo lançou um olhar irritado em sua direção, mas não podia contestar abertamente. Relutante, guardou os papéis. Voltaremos amanhã, disse, sua voz mal contendo a raiva. E espero que esteja mais disposto. Após sua saída, Rafael soltou um suspiro pesado. Eles estão ficando desesperados. Maria Clara se aproximou, oferecendo um copo d'água. Você está fazendo a coisa certa. Às vezes me pergunto, confessou Rafael, sua voz baixa. Toda essa luta, vale mesmo a pena? Maria Clara se sentou na beira da cama, seus olhos encontrando os dele. Rafael, lembra daquele livro que li semana passada? O Pequeno Príncipe? Ele assentiu, curioso sobre onde ela queria chegar. Há uma frase que diz, o essencial é invisível aos olhos, continuou ela. Não se trata apenas da empresa ou do dinheiro. É sobre integridade, sobre ser fiel a quem você realmente é. Rafael a observou, admirado com a sabedoria em suas palavras simples. Como alguém tão jovem pode ser tão sábia? Ela sorriu, um rubor suave colorindo suas bochechas. Talvez eu tenha aprendido algumas coisas lendo para você todas essas noites. O momento foi interrompido pela chegada de Carlos Mendes. O advogado trazia notícias importantes. Conseguimos, anunciou ele, fechando a porta. As provas estão todas reunidas. Transferências suspeitas, contratos fraudulentos, até mesmo e-mails comprometedores entre Ricardo e Eduardo Thompson. Rafael se endireitou na poltrona, sua postura mudando visivelmente. E o conselho? Já foram contatados discretamente. Estão prontos para uma reunião de emergência assim que você der o sinal. Maria Clara observava a transformação em Rafael. O homem frágil de momentos atrás
dava lugar ao executivo astuto, que ela apenas ouvira falar. Amanhã, decidiu Rafael. Quando Ricardo voltar com os documentos, daremos o golpe final. Após a saída de Carlos, um silêncio carregado de expectativa tomou conta do quarto. Maria Clara, sentindo o peso do momento, começou a se retirar. Maria Clara, chamou Rafael, sua voz suave. Obrigado. Por tudo. Ela parou na porta, virando-se para ele. Não precisa agradecer, eu só... Fez o que era certo, ele completou, um sorriso genuíno em seus lábios. E isso, como você me ensinou, é o mais valioso de tudo. Naquela noite, enquanto a cidade lá fora se preparava para dormir, no quarto 507 do Hospital São Lucas, 2 corações batiam em sintonia, antecipando o amanhecer que traria não apenas um novo dia, mas o início de uma nova jornada. Uma jornada que ambos sentiam os levaria por caminhos que nenhum dos dois poderia ter imaginado, quando suas vidas se cruzaram pela primeira vez naquele mesmo quarto, semanas atrás. O amanhecer trouxe consigo uma energia palpável ao quarto 507. Rafael, vestido com um terno que Carlos Mendes trouxera discretamente, ajustava sua gravata diante do espelho. Seus movimentos, ainda um pouco hesitantes devido às semanas de inatividade, carregavam uma determinação renovada. Maria Clara entrou silenciosamente, carregando uma bandeja com o café da manhã. Seus olhos se encontraram através do reflexo, e por um momento, palavras não foram necessárias. Está pronto? Ela perguntou finalmente, colocando a bandeja sobre a mesa. Rafael se virou, um sorriso confiante em seus lábios. Mais do que nunca. O plano era simples, mas arriscado. Ricardo chegaria em breve com os documentos da fusão, esperando encontrar um irmão debilitado e submisso. Em vez disso, enfrentaria não apenas Rafael, mas todo o conselho da Monteiro Technologies, convocado secretamente para uma reunião de emergência no próprio hospital. Às 9 em ponto, os passos familiares de Ricardo ecoaram pelo corredor. Maria Clara, fingindo realizar suas tarefas rotineiras, sentiu seu coração acelerar. Bom dia, irmão, anunciou Ricardo, entrando no quarto com sua confiança habitual. Espero que hoje esteja mais cooperativo. Rafael, sentado na poltrona perto da janela, manteve sua expressão neutra. Claro, Ricardo. Afinal, é o futuro da empresa que está em jogo, não é? O sorriso de Ricardo vacilou por um instante, mas ele rapidamente se recompôs. Exatamente. Então, se puder assinar estes documentos... Nesse momento, a porta se abriu novamente. Carlos Mendes entrou, seguido pelos membros do Conselho Administrativo da Monteiro Technologies. O choque era visível no rosto de Ricardo. O que significa isso? Ele gaguejou, olhando em volta confuso. Rafael se levantou, sua postura ereta e confiante. Significa, meu caro irmão, que o jogo acabou. Nos minutos seguintes, uma avalanche de revelações inundou o quarto. Carlos apresentou as provas meticulosamente coletadas. E-mails comprometedores, transferências bancárias suspeitas, contratos fraudulentos. Cada nova evidência era como um prego no caixão das ambições de Ricardo. Isso é um absurdo, ele tentou argumentar, sua voz tremendo. Tudo que fiz foi pelo bem da empresa. Inclusive tentar me afastar permanentemente, rebateu Rafael, sua voz carregada de mágoa e decepção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os membros do conselho, chocados com as revelações, trocavam olhares incrédulos. Maria Clara, que observava tudo de um canto do quarto, sentia uma mistura de alívio e apreensão. Sua mente vagou para todas as noites em que leu para Rafael, para cada conversa sussurrada, cada momento de vulnerabilidade compartilhada. Agora, vendo-o de pé, forte e determinado, ela se perguntava qual seria seu papel dali em diante. A reunião se estendeu por horas. Decisões foram tomadas, votos foram dados. Ao final, Ricardo foi afastado de todas as suas funções na empresa e uma investigação mais aprofundada foi ordenada. Quando o último membro do conselho deixou o quarto, Rafael finalmente se permitiu relaxar. Sentou-se na beira da cama, o peso dos acontecimentos visível em seus ombros. Acabou, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Maria Clara se aproximou hesitante, oferecendo um copo d'água. Você conseguiu, ela disse suavemente.
Rafael ergueu os olhos, encontrando os dela. Por um momento, toda a força e determinação que demonstrara deram lugar a uma vulnerabilidade que apenas Maria Clara conhecia. Não, ele respondeu pegando o copo. Nós conseguimos. Carlos, que organizava os documentos, interrompeu o momento. Rafael, temos muito trabalho pela frente. A imprensa vai querer respostas. Os acionistas estão ansiosos. Rafael ergueu a mão, silenciando o amigo. Amanhã, Carlos, hoje eu só quero respirar. Quando finalmente ficaram sozinhos, um silêncio confortável se estabeleceu entre Rafael e Maria Clara. Ela começou a organizar o quarto, mais por hábito do que por necessidade. Maria Clara, chamou Rafael, sua voz suave. O que acontece agora? Ela parou o que estava fazendo, virando-se para ele. Como assim? Com você, comigo, com nós? O coração dela acelerou. Todas as emoções que havia reprimido nas últimas semanas ameaçavam transbordar. Eu não sei, respondeu honestamente. Seu mundo é tão diferente do meu? Rafael se levantou, aproximando-se dela. Talvez seja a hora de construir um novo mundo, onde o que realmente importa esteja no centro. Lá fora, o sol da tarde banhava São Paulo em tons dourados. No quarto 507, 2 corações batiam em uníssono, à beira de um novo começo. As páginas do livro da vida de Rafael e Maria Clara estavam prestes a virar, revelando capítulos ainda não escritos, mas cheios de promessas e possibilidades. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de atividades. O Hospital São Lucas, antes um refúgio tranquilo, tornou-se o epicentro de uma tempestade midiática. Jornalistas acampavam na entrada, ávidos por qualquer informação sobre o Milagre Monteiro e o escândalo corporativo que o acompanhava. Rafael, ainda oficialmente internado, conduzia a maior parte dos negócios de seu quarto escritório improvisado. Entre reuniões virtuais com o conselho e entrevistas cuidadosamente orquestradas, ele encontrava momentos para refletir sobre o futuro. Maria Clara, por sua vez, tentava manter sua rotina normal, mas era impossível ignorar as mudanças ao seu redor. Os olhares curiosos dos colegas, os sussurros nos corredores, tudo indicava que sua vida nunca mais seria a mesma. Numa tarde particularmente agitada, enquanto organizava os medicamentos de Rafael, ela o surpreendeu olhando para ela com uma expressão pensativa. "O que foi?" perguntou, sentindo suas bochechas corarem sob o olhar intenso. Rafael sorriu suavemente. "Estava pensando em como a vida dá voltas. Há algumas semanas eu era apenas mais um paciente para você. Você nunca foi apenas mais um paciente", ela respondeu, sua voz baixa, mas firme. O momento foi interrompido pela chegada de Carlos Mendes, que trazia as últimas atualizações sobre o caso. "As investigações estão avançando", informou ele, sentando-se na poltrona. "Ricardo está cooperando, provavelmente na esperança de uma sentença mais branda." Rafael assentiu, seu semblante sério. "E Valentina?" Carlos hesitou por um momento. Ela realizou uma coletiva de imprensa esta manhã. Alegou que também foi enganada por Ricardo e que está devastada com as revelações. Maria Clara, que fingia estar ocupada arrumando as flores na mesa, não pôde conter um pequeno bufo de indignação. Rafael a olhou, um sorriso compreensivo em seus lábios. "Deixe-a", disse ele, surpreendendo tanto Carlos quanto Maria Clara. "O que ela pensa ou faz não importa mais." Após a saída do advogado, um silêncio confortável se estabeleceu no quarto. Rafael se levantou, caminhando até a janela. A vista da cidade se estendia diante dele, os arranha-céus refletindo o sol da tarde. "Sabe, Maria Clara", começou ele, sua voz suave, "passei a maior parte da minha vida correndo atrás de sucesso, de reconhecimento. Achei que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada do que realmente importa." Ela se aproximou, parando ao seu lado. "E o que realmente importa?" Rafael se virou, seus olhos encontrando os dela. Conexão verdadeira. Empatia, a capacidade de ver beleza nas coisas simples. O coração de Maria Clara acelerou. Ela sabia que estavam à beira de algo novo, algo assustador e emocionante ao mesmo tempo. "Rafael, Ela começou, mas foi interrompida por batidas na porta. Era o Dr. Martinez trazendo os resultados dos últimos exames.
Boas notícias, anunciou ele sorrindo. Você está oficialmente liberado para ter alta. A notícia, embora esperada, pegou ambos de surpresa. De repente, a bolha segura que o hospital representava estava prestes a estourar. Naquela noite, enquanto Maria Clara ajudava Rafael a organizar suas coisas para a partida no dia seguinte, o ar estava carregado de expectativa não dita. O que você vai fazer agora? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio. Maria Clara pausou, uma camisa dobrada em suas mãos. Continuar minha vida, eu acho. Voltar à rotina normal. Rafael se aproximou, gentilmente tirando a camisa de suas mãos. E se eu te pedisse para não voltar à rotina normal? Ela ergueu os olhos encontrando os dele. O que você quer dizer? Quero dizer que não quero perder o que construímos aqui, respondeu ele, sua voz carregada de emoção. Sei que vem de um mundo diferente do meu, mas e se construíssemos um novo mundo juntos? O coração de Maria Clara parecia querer saltar do peito. Todas as barreiras que ela cuidadosamente erguera ao longo das semanas começaram a desmoronar. Rafael, eu não sei se posso. Seu mundo é tão diferente, tão... Ele a interrompeu suavemente, colocando um dedo em seus lábios. Meu mundo é onde você está. O resto são apenas detalhes. Lá fora, a noite caía sobre São Paulo, as luzes da cidade criando um cenário mágico. No quarto 507, duas almas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis estavam à beira de um novo começo. Maria Clara, com lágrimas nos olhos, finalmente deixou cair as últimas barreiras. Ok, sussurrou ela. Vamos construir esse novo mundo juntos. Rafael a puxou para um abraço, sentindo como se, pela primeira vez em sua vida, estivesse realmente em casa. O amanhã traria novos desafios, novas aventuras. Mas naquele momento, no silêncio daquele quarto de hospital, duas vidas se entrelaçavam em uma promessa silenciosa de um futuro compartilhado. A manhã da alta hospitalar de Rafael amanheceu com uma energia diferente. O quarto 507, que por tantas semanas fora o epicentro de dramas, revelações e o nascimento de um amor improvável, agora estava quase vazio. As flores haviam sido doadas para outros pacientes, os equipamentos médicos removidos, restando apenas algumas malas e a presença ansiosa de Rafael e Maria Clara. Está pronto? Perguntou Maria Clara, ajustando a gravata de Rafael uma última vez. Ele sorriu, pegando suas mãos nas dele. Mais do que nunca, e você? Ela hesitou por um momento. Acho que sim. É só que tudo parece tão irreal. Antes que Rafael pudesse responder, batidas na porta anunciaram a chegada do Dr. Martinez para os procedimentos finais de alta. Após algumas recomendações e uma troca calorosa de agradecimentos, chegou o momento que ambos antecipavam e temiam: deixar o hospital. No saguão, uma pequena multidão de repórteres aguardava. Carlos Mendes, sempre eficiente, já havia preparado uma rota de fuga discreta pelos fundos. Mas Rafael, surpreendendo a todos, decidiu enfrentar a imprensa. Eles merecem algumas respostas, disse ele, apertando gentilmente a mão de Maria Clara. E não tenho mais nada a esconder. Diante das câmeras e microfones, Rafael falou com uma honestidade que surpreendeu até mesmo os jornalistas mais cínicos. Agradeceu à equipe médica, falou sobre os planos de reestruturação da empresa e, para espanto de muitos, apresentou Maria Clara não apenas como alguém que o ajudou em sua recuperação, mas como uma parte fundamental de seu futuro. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa, disse ele, olhando diretamente para Maria Clara. E eu encontrei muito mais do que esperava neste hospital. Deixando os repórteres atônitos com suas declarações, Rafael e Maria Clara entraram no carro que os aguardava, finalmente deixando para trás o São Lucas. O trajeto até o apartamento de Rafael no bairro dos Jardins foi silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Para Maria Clara, era como entrar em um mundo completamente novo. O prédio luxuoso, o porteiro solícito, o elevador espelhado, tudo gritava uma realidade muito distante da sua. Ao entrarem no apartamento, a magnitude da mudança em suas vidas se tornou ainda mais evidente. O espaço amplo e elegantemente decorado
contrastava fortemente com o pequeno apartamento que Maria Clara dividia com sua avó. Uau! Foi tudo que ela conseguiu dizer olhando ao redor maravilhada. Rafael a observava com um misto de ansiedade e ternura. É muito, não é? Podemos mudar para um lugar menor se preferir. Na verdade, estive pensando... Ele foi interrompido pelo toque de seu celular. Era Carlos com atualizações urgentes sobre a empresa. Rafael hesitou, olhando de Maria Clara para o telefone. Atenda, ela disse suavemente. Sei que tem muito trabalho pela frente. Enquanto Rafael conversava no escritório, Maria Clara vagou pelo apartamento, sentindo-se deslocada entre os móveis caros e as obras de arte nas paredes. Parou diante de uma foto de Rafael com seus pais, tirada anos atrás. Eles pareciam felizes, despreocupados, tão diferente do homem que ela conhecera no hospital. Era meu aniversário de 18 anos, disse Rafael, surpreendendo-a. Ele havia terminado a ligação e agora estava ao seu lado, olhando a foto com uma mistura de nostalgia e tristeza. Vocês parecem tão felizes, comentou Maria Clara. Rafael suspirou. Éramos, de certa forma, mas também éramos cegos para muitas coisas importantes. Virando-se para ela, ele pegou suas mãos. Maria Clara, sei que tudo isso é muito para processar. Se quiser voltar para sua casa, para sua avó, eu entenderia. Ela o olhou, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Parte dela queria correr de volta para o conforto do familiar, para sua vida simples mais segura. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada momento, sabia que não podia abandonar o que haviam construído. Não, disse finalmente sua voz firme. Estou aqui porque quero estar, porque escolhi estar. Vai ser difícil, vai ser estranho, mas quero tentar. O alívio no rosto de Rafael era palpável. Ele a puxou para um abraço apertado, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Vamos fazer isso funcionar, murmurou ele em seu cabelo. Passo a passo, dia a dia. Naquela noite, enquanto a cidade lá fora seguia seu ritmo frenético, Rafael e Maria Clara sentaram-se na varanda do apartamento, observando as luzes de São Paulo. O futuro era incerto, cheio de desafios que mal podiam imaginar. Mas ali, naquele momento, com as mãos entrelaçadas e corações batendo em sintonia, eles sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Para onde vamos a partir daqui? Perguntou Maria Clara, sua voz suave na noite. Rafael sorriu, apertando gentilmente sua mão. Não sei ao certo, mas sei que, enquanto estivermos juntos, encontraremos o caminho. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, duas almas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis começaram a escrever um novo capítulo, não apenas em suas vidas individuais, mas em uma história compartilhada, repleta de promessas, desafios e, acima de tudo, amor verdadeiro. As semanas que se seguiram à alta de Rafael foram um turbilhão de adaptações para ambos. Maria Clara, acostumada com sua vida simples e rotina estruturada, agora se via imersa em um mundo de luxo e compromissos sociais que a deixavam frequentemente desconfortável. Uma manhã, enquanto Rafael se preparava para sua primeira reunião presencial no escritório desde o acidente, Maria Clara o surpreendeu com uma pergunta. Rafael, o que exatamente eu sou para você agora? Ele parou de ajeitar a gravata, virando-se para encará-la. Como assim? Bem, não sou mais a funcionária do hospital, obviamente. Mas também não sou... Bem, não sei o que sou, ela explicou, sua voz traindo uma mistura de confusão e insegurança. Rafael se aproximou, segurando suas mãos. Você é a pessoa mais importante da minha vida, Maria Clara. Minha parceira, minha confidente, meu amor. Suas palavras aqueceram o coração dela, mas não dissiparam completamente suas preocupações. É só que me sinto tão deslocada aqui, como se não pertencesse a este mundo. Então vamos construir nosso próprio mundo, respondeu Rafael, sua voz cheia de determinação. Um que combine o melhor dos nossos dois universos. Naquela tarde, enquanto Rafael estava no escritório, Maria Clara decidiu fazer uma visita surpresa à sua avó, Dona Cecília. O pequeno apartamento em Santo Amaro, com seu cheiro familiar de café recém-passado e as plantas na varanda, era um contraste gritante com a cobertura luxuosa dos jardins. Minha querida, exclamou Dona Cecília, abraçando a neta.
Estava começando a achar que tinha se esquecido da velha avó. Maria Clara sentiu uma pontada de culpa. Desculpe, vovó. As últimas semanas foram intensas. Sentadas na pequena sala com xícaras fumegantes de café, avó e neta conversaram por horas. Maria Clara desabafou sobre suas inseguranças, seus medos, mas também sobre a profundidade dos sentimentos que nutria por Rafael. Meu bem, disse Dona Cecília, segurando as mãos da neta, o amor verdadeiro não olha para a conta bancária ou endereço. Se esse rapaz te faz feliz e te respeita, é isso que importa. As palavras sábias da avó trouxeram um novo ânimo a Maria Clara. Ao retornar para o apartamento de Rafael naquela noite, ela se sentia mais leve, mais confiante. Rafael a recebeu com um abraço caloroso. Senti sua falta, murmurou ele beijando sua testa. Como foi com sua avó? Foi exatamente o que eu precisava, respondeu Maria Clara sorrindo. Rafael, estive pensando, que tal fazermos um jantar aqui? Convidar minha avó, talvez alguns dos seus amigos mais próximos? A sugestão pegou Rafael de surpresa, mas seu rosto se iluminou com a ideia. Seria perfeito. Podemos fazer algo informal, descontraído. Nos dias que se seguiram, os dois se dedicaram aos preparativos do jantar. Maria Clara insistiu em cozinhar ela mesma, recusando a oferta de Rafael de contratar um chefe. Quero que seja pessoal, que tenha o nosso toque, explicou ela. Na noite do jantar, o apartamento estava transformado. Velas acesas, música suave ao fundo, e o aroma delicioso da comida caseira preenchiam o ambiente. Dona Cecília foi a primeira a chegar, seguida por Carlos Mendes e sua esposa, e dois amigos próximos de Rafael da época da faculdade. A princípio, o contraste entre os convidados era evidente. Dona Cecília, com seu vestido simples e jeito despretensioso, parecia deslocada entre os outros convidados mais sofisticados. Mas à medida que a noite avançava, as barreiras foram se dissolvendo. Rafael observava maravilhado como Maria Clara navegava entre os diferentes grupos, seu sorriso iluminando a sala. Ela contava histórias engraçadas de sua infância, fazia perguntas perspicazes sobre os negócios e conseguia fazer até o sempre sério Carlos soltar gargalhadas com suas observações bem-humoradas. Em um momento da noite, Rafael a puxou para um canto mais tranquilo. Você está incrível, disse ele, sua voz cheia de admiração. Sabia que conseguiria. Maria Clara sorriu, um rubor suave colorindo suas bochechas. Acho que finalmente estou encontrando meu lugar neste novo mundo. Quando o último convidado se foi, já tarde da noite, Rafael e Maria Clara se sentaram na varanda, como haviam feito tantas vezes desde que deixaram o hospital. A cidade brilhava lá embaixo, viva e pulsante. Sabe, começou Rafael, sua voz suave na noite. Passei anos achando que sucesso era ter o carro mais caro, o apartamento mais luxuoso, fechar os maiores negócios. Mas hoje, vendo você com meus amigos, com sua avó, percebi que o verdadeiro sucesso é isso. É ter alguém com quem compartilhar a vida. É criar momentos como esse. Maria Clara se aconchegou a ele, sentindo-se, pela primeira vez desde que deixaram o hospital, verdadeiramente em casa. Acho que estamos no caminho certo, então, sussurrou ela. E ali, sob as estrelas de São Paulo, dois mundos que antes pareciam incompatíveis se fundiam em uma nova realidade. Uma construída com amor, compreensão e a promessa de muitas noites como aquela pela frente. À medida que os meses passavam, Rafael e Maria Clara encontravam seu ritmo juntos, mas nem tudo eram flores. O retorno de Rafael ao comando da Monteiro Technologies trouxe novos desafios e pressões que às vezes ameaçavam perturbar o equilíbrio que haviam construído. Uma tarde, Maria Clara chegou ao escritório de Rafael para almoçarem juntos, como haviam combinado. Ao entrar, notou imediatamente a tensão no ar. Rafael estava ao telefone, sua voz firme, mas visivelmente irritada. Não, isso é inaceitável, dizia ele. Precisamos desses contratos assinados até o final da semana, ou perderemos milhões. Quando finalmente desligou, Rafael soltou um suspiro pesado, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Só então notou a presença de Maria Clara. Oh, desculpe, disse ele, tentando sorrir. Perdi a noção do tempo. Maria Clara se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Está tudo bem? Parece estressado.
Rafael hesitou por um momento, como se ponderasse o quanto deveria compartilhar. É só... As coisas estão complicadas na empresa. Estamos tentando recuperar o terreno perdido durante minha ausência, mas alguns parceiros estão relutantes em renovar contratos. Entendo, disse Maria Clara suavemente. Quer cancelar o almoço? Posso pedir algo para você comer aqui mesmo. Não, não, respondeu Rafael rapidamente, levantando-se. Preciso desse tempo com você. Me ajuda a manter a perspectiva. Durante o almoço em um restaurante próximo, Maria Clara notou como Rafael checava constantemente o celular, sua mente claramente dividida entre a conversa com ela e os problemas da empresa. Rafael, ela chamou gentilmente, colocando sua mão sobre a dele. Está realmente presente aqui comigo? A pergunta o pegou de surpresa. Ele olhou para ela, uma mistura de culpa e realização em seus olhos. Desculpe, Você tem razão. Não estou sendo justo com você. Não é questão de ser justo comigo, respondeu Maria Clara. É sobre encontrar um equilíbrio. Sei que a empresa é importante, mas você também precisa cuidar de si mesmo e de nós. Aquela conversa serviu como um ponto de virada. Nas semanas seguintes, Rafael fez um esforço consciente para estabelecer limites mais claros entre trabalho e vida pessoal. Ele começou a reservar as noites e os fins de semana exclusivamente para Maria Clara e para atividades que os dois gostavam de fazer juntos. Um sábado, Rafael surpreendeu Maria Clara com uma ideia inusitada. Que tal irmos visitar o hospital? Sugeriu ele durante o café da manhã. Maria Clara o olhou intrigada. O São Lucas? Por quê? Bem, foi lá que tudo começou, não é? Respondeu ele com um sorriso. Além disso, tenho uma proposta para fazer à administração. Ao chegarem ao hospital, foram recebidos com sorrisos calorosos da equipe que cuidara de Rafael. O doutor Martínez os abraçou, genuinamente feliz em vê-los. E então, a que devemos a honra desta visita? Perguntou o médico, depois das saudações iniciais. Rafael sorriu, trocando um olhar cúmplice com Maria Clara. Bem, doutor, estive pensando em como retribuir tudo que este hospital fez por mim. E não apenas em termos médicos. Nos minutos seguintes, Rafael apresentou sua proposta, uma doação substancial para melhorar a ala de recuperação, incluindo a criação de um programa de leitura para pacientes em coma, inspirado nas noites que Maria Clara passara lendo para ele. É uma ideia maravilhosa, exclamou o Dr. Martinez, visivelmente emocionado. Isso fará uma diferença enorme para nossos pacientes. Enquanto Rafael discutia os detalhes com a administração, Maria Clara vagou pelos corredores familiares, relembrando os momentos que passara ali. Parou diante do quarto 507, agora ocupado por outro paciente. Pensativa, perguntou Rafael, aproximando-se por trás e abraçando-a. Só lembrando de como tudo começou, respondeu ela, recostando-se nele. Parece que foi há uma vida atrás. E olha onde estamos agora, disse Rafael, beijando suavemente seu pescoço. Quem diria que aquelas noites de leitura nos trariam até aqui? Ao deixarem o hospital, ambos sentiam uma sensação de encerramento de um ciclo e, ao mesmo tempo, o início de algo novo. A doação não era apenas um gesto de gratidão, mas um símbolo do crescimento deles como casal. Naquela noite, sentados na varanda de seu apartamento, Rafael pegou as mãos de Maria Clara nas suas. Obrigado, disse ele simplesmente. Pelo quê? Perguntou ela, curiosa. Por me ensinar a ser uma pessoa melhor. Por me mostrar que há mais na vida do que contratos e lucros. Por ser minha parceira nessa jornada. Maria Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. E obrigada a você por me dar a coragem de sair da minha zona de conforto, por me mostrar que posso ser mais do que eu imaginava. Sob o céu estrelado de São Paulo, os dois selaram aquele momento com um beijo terno, cheio de promessas para o futuro. A cidade continuava seu ritmo frenético lá embaixo, mas ali, naquele pequeno espaço que haviam criado juntos, o tempo parecia pausar, permitindo que saboreassem cada segundo de sua história de amor improvável, mas profundamente verdadeira. O outono em São Paulo trouxe consigo não apenas a mudança das folhas, mas também novos desafios para Rafael e Maria Clara. A Monteiro Technologies estava prestes a lançar um projeto revolucionário de energia limpa,
algo que Rafael vinha desenvolvendo desde antes do acidente. Era sua chance de mostrar ao mundo que a empresa não apenas se recuperara, mas estava pronta para liderar o mercado em inovação sustentável. No entanto, o projeto exigiria que Rafael viajasse extensivamente nos próximos meses, visitando potenciais parceiros e apresentando o projeto em conferências internacionais. A perspectiva de longas separações pairava sobre o casal como uma nuvem escura. Serão apenas alguns meses, disse Rafael, tentando soar otimista enquanto fazia as malas para sua primeira viagem. Voltarei sempre que puder nos fins de semana. Maria Clara, sentada na beira da cama, assentiu silenciosamente. Parte dela entendia a importância deste momento para Rafael e para a empresa, mas outra parte temia que a distância pudesse abalar o que haviam construído. Vou sentir sua falta, ela disse finalmente, ajudando-o a fechar a mala. Rafael parou o que estava fazendo e se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Eu também, mais do que você imagina, mas prometo que faremos isso funcionar. Nas semanas que se seguiram, Maria Clara se viu navegando em uma nova realidade. As noites, antes preenchidas com conversas e risadas, agora eram pontuadas por chamadas de vídeo apressadas e mensagens de texto. Ela começou a sentir o peso da solidão em um apartamento que parecia grande demais sem a presença de Rafael. Foi durante esse período que Maria Clara decidiu retomar um antigo sonho, voltar a estudar. Com o apoio entusiasmado de Rafael, ela se inscreveu em um curso de literatura na USP. É perfeito para você, exclamou Rafael durante uma de suas chamadas noturnas. Você sempre teve um jeito com as palavras. O novo desafio acadêmico trouxe um senso renovado de propósito para Maria Clara. Entre as aulas e os estudos, ela encontrou uma maneira de preencher o vazio deixado pela ausência de Rafael. Suas conversas agora eram recheadas não apenas de saudades, mas de discussões animadas sobre os livros que ela estava lendo e as ideias que estava explorando. No entanto, nem tudo eram flores. Um dia, enquanto folheava uma revista na sala de espera do dentista, Maria Clara se deparou com uma foto que fez seu coração gelar. Era Rafael, em uma festa de gala em Nova York, ao lado de uma bela executiva. A legenda mencionava uma parceria promissora entre as empresas. Aquela imagem ficou martelando na mente de Maria Clara por dias. Ela sabia que era irracional, que confiava em Rafael, mas não podia evitar a pontada de insegurança. Afinal, aquela mulher parecia pertencer ao mundo de Rafael de uma maneira que ela nunca pertenceria completamente. Quando Rafael retornou para um fim de semana em casa, a tensão era palpável. Maria Clara tentou agir normalmente, mas seu silêncio e olhares distantes não passaram despercebidos. O que está acontecendo? Perguntou Rafael finalmente durante o jantar. Você parece distante. Maria Clara hesitou, brincando com a comida em seu prato. Eu vi uma foto, você e aquela executiva em Nova York. Rafael pareceu confuso por um momento, até que a compreensão se fez presente em seu rosto. Ah, Sophia Carter. Ela é a CEO da empresa que está interessada em investir no nosso projeto. Vocês pareciam próximos, comentou Maria Clara, odiando o tom de ciúme em sua voz. Rafael largou os talheres e pegou as mãos de Maria Clara sobre a mesa. Olha para mim, pediu ele suavemente. Quando seus olhares se encontraram, ele continuou. Você é a única mulher na minha vida. O único amor que importa. Nada nem ninguém vai mudar isso. As palavras de Rafael, ditas com tanta sinceridade, derreteram as últimas barreiras de insegurança de Maria Clara. Lágrimas silenciosas correram por seu rosto enquanto ela assentia, sentindo-se tola por ter duvidado. Desculpe, murmurou ela. É só que às vezes sinto que nossos mundos são tão diferentes. Rafael se levantou e a puxou para um abraço apertado. Nossos mundos se fundiram no momento em que você entrou naquele quarto de hospital e começou a ler para mim. Não existe mais o meu mundo e o seu mundo. Existe o nosso mundo. Aquela noite marcou um ponto de virada para o casal. Eles passaram horas conversando, reafirmando seus sentimentos e discutindo o futuro. Rafael compartilhou seus planos de reduzir as viagens assim que o projeto estivesse encaminhado, e Maria Clara
falou sobre seus sonhos de usar sua formação em literatura para fazer a diferença na vida das pessoas. Quando o sol nasceu, encontrou os dois adormecidos no sofá da sala, abraçados como se temessem se separar. O despertador de Rafael tocaria em poucas horas, anunciando mais uma partida, mas agora ambos enfrentavam essa realidade com uma confiança renovada. Lá fora, São Paulo começava a despertar para mais um dia agitado. Mas dentro daquele apartamento, Rafael e Maria Clara haviam reafirmado a força de seu amor, provando que, não importa a distância física, seus corações estavam mais unidos do que nunca. O inverno em São Paulo trouxe consigo não apenas o frio, mas também mudanças significativas para Rafael e Maria Clara. Com o projeto de energia limpa finalmente lançado e ganhando reconhecimento internacional, as viagens constantes de Rafael começaram a diminuir. Por outro lado, Maria Clara estava florescendo em seus estudos de literatura, descobrindo uma paixão que ia além das páginas dos livros. Uma noite, enquanto jantavam em casa após um longo dia, Rafael surpreendeu Maria Clara com uma proposta inesperada. "O que acha de unirmos nossos mundos de uma forma mais concreta?" perguntou ele, um brilho de empolgação em seus olhos. Maria Clara o olhou intrigada. "Como assim?" Rafael sorriu pegando suas mãos sobre a mesa. "Estive pensando, que tal criarmos uma fundação? Algo que combine meus recursos e sua paixão pela literatura. Poderíamos focar em levar educação e cultura para comunidades carentes." A ideia pegou Maria Clara de surpresa, mas quanto mais ela pensava nisso, mais empolgada ficava. "Isso seria incrível. Poderíamos criar bibliotecas comunitárias, programas de incentivo à leitura." "Exatamente", exclamou Rafael, entusiasmado com a reação dela. "Até poderíamos expandir o programa de leitura para pacientes em hospitais, como fizemos no São Lucas." Nas semanas que se seguiram, o casal mergulhou de cabeça no planejamento da fundação. Maria Clara trouxe sua experiência recém-adquirida na faculdade e sua sensibilidade para as necessidades das comunidades, enquanto Rafael contribuía com sua expertise em gestão e seus contatos no mundo empresarial. O projeto rapidamente ganhou forma e, em poucos meses, a Fundação Monteiro de Educação e Cultura estava oficialmente lançada. A cerimônia de inauguração foi um evento emocionante, reunindo figuras importantes do mundo dos negócios, acadêmicos e líderes comunitários. Dona Cecília, a avó de Maria Clara, estava na primeira fila, seus olhos brilhando de orgulho ao ver a neta discursando com confiança ao lado de Rafael. "Quem diria", sussurrou ela para Carlos Mendes, que estava sentado ao seu lado, "que minha netinha chegaria tão longe?" O advogado sorriu, assentindo. "Eles formam uma dupla e tanto. Rafael nunca esteve tão centrado e focado em fazer a diferença." À medida que a fundação crescia, Maria Clara se viu dividindo seu tempo entre os estudos, o trabalho voluntário e a gestão dos projetos. Rafael, por sua vez, encontrou um novo propósito além dos negócios, frequentemente visitando as escolas e bibliotecas apoiadas pela fundação. Um dia, durante uma visita a uma escola na periferia de São Paulo, Maria Clara observava Rafael lendo para um grupo de crianças encantadas. A cena a fez lembrar das noites no hospital, quando ela lia para ele, inconsciente na cama. "É incrível como as coisas mudam, não é?" comentou ela mais tarde enquanto voltavam para casa. Rafael a olhou curiosamente. "O que quer dizer?" "Bem, comecei lendo para você quando estava em coma, e agora estamos aqui, levando a leitura para tantas pessoas." Rafael sorriu, pegando sua mão enquanto dirigia. "Você plantou uma semente naqueles dias no hospital. Estamos apenas colhendo os frutos agora." A vida não era perfeita, claro. Havia dias difíceis, discussões sobre o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, momentos de dúvida. Mas a cada desafio superado, o vínculo entre eles se fortalecia. Uma noite, quase um ano após o lançamento da fundação, Rafael surpreendeu Maria Clara com um passeio especial. Ele a levou até o Parque Ibirapuera, um de seus lugares favoritos na cidade. Caminhando de mãos dadas sob as árvores iluminadas, Rafael parou de repente, virando-se para ela. "Maria Clara", começou ele, sua voz tremendo levemente de emoção.
Você mudou minha vida de formas que eu nunca poderia imaginar. Me mostrou o verdadeiro significado de amor, companheirismo e propósito. Antes que ela pudesse responder, Rafael se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Eu não posso imaginar minha vida sem você. Você aceitaria se casar comigo? As lágrimas brotaram nos olhos de Maria Clara, enquanto um sorriso iluminava seu rosto. Sim, exclamou ela, puxando Rafael para um abraço apertado. 1000 vezes sim. Enquanto Rafael deslizava o anel em seu dedo, Maria Clara pensou em toda a jornada que os trouxera até ali. Do quarto de hospital aos projetos da fundação, dos momentos de dúvida aos de alegria pura. Cada passo, cada desafio, os havia conduzido a este momento perfeito. Abraçados sob as estrelas de São Paulo, Rafael e Maria Clara selaram seu compromisso com um beijo apaixonado. O futuro se abria diante deles, cheio de promessas e possibilidades. Juntos eles haviam construído não apenas um amor verdadeiro, mas um legado que continuaria a tocar vidas muito além das suas próprias. A cidade pulsava ao redor deles, testemunha silenciosa de uma história de amor que começara nas circunstâncias mais improváveis e agora se preparava para seu próximo capítulo emocionante. O grande dia finalmente chegou. O Jardim Botânico de São Paulo, escolhido como cenário para o casamento de Rafael e Maria Clara, estava magicamente decorado. Flores brancas e douradas adornavam o caminho até o altar, e o perfume suave das orquídeas pairava no ar. Maria Clara, em seu vestido simples mas elegante, esperava ansiosamente nos bastidores, seu coração batendo acelerado. Dona Cecília, com lágrimas nos olhos, ajustava o véu da neta. "Minha querida", disse a avó segurando as mãos de Maria Clara, "você está radiante. Seus pais estariam tão orgulhosos." Maria Clara abraçou a avó, sentindo uma onda de emoção. "Obrigada, vovó." "Por tudo." Do outro lado do jardim, Rafael ajustava nervosamente sua gravata, enquanto Carlos Mendes, seu padrinho, lhe dava as últimas palavras de encorajamento. "Você está pronto para isso?" perguntou Carlos, sorrindo. Rafael respirou fundo, um sorriso sereno se formando em seus lábios. Mais do que nunca. A música suave começou a tocar, sinalizando o início da cerimônia. Os convidados se viraram expectantes para o corredor central. E então, Maria Clara apareceu radiante, caminhando de braços dados com sua avó. Rafael sentiu seu coração parar por um momento ao vê-la. Todos os momentos que os trouxeram até ali, o acidente, as noites no hospital, os desafios, as alegrias, passaram por sua mente em um instante. E ele soube, com mais certeza do que nunca, que este era o começo de algo extraordinário. Quando Maria Clara chegou ao altar, Rafael pegou suas mãos, seus olhos brilhando de amor e admiração. "Você está linda", sussurrou ele. A cerimônia foi tocante e íntima. Os votos escritos por eles mesmos emocionaram a todos os presentes. Maria Clara falou sobre como Rafael a ensinou a sonhar mais alto, a acreditar em si mesma. Rafael, por sua vez, agradeceu a Maria Clara por mostrar-lhe o verdadeiro significado de amor e propósito. "Você me salvou", disse ele, sua voz embargada. Não apenas naquele hospital, mas todos os dias desde então. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, a alegria era palpável. O beijo que selou sua união foi recebido com aplausos e lágrimas de felicidade dos convidados. A recepção que se seguiu foi uma celebração de amor e nova vida. Amigos, familiares e até mesmo alguns dos beneficiários da Fundação Monteiro se reuniram para comemorar. Entre as danças e os brindes, Rafael e Maria Clara tiveram um momento de quietude. "Então, senhora." "Monteiro", brincou Rafael, puxando-a para perto. "Como se sente?" Maria Clara sorriu, recostando-se nele. "Como se estivesse vivendo um sonho do qual nunca quero acordar." À medida que a noite avançava, os recém-casados se preparavam para partir em lua de mel. Antes de irem, porém, Rafael fez um anúncio surpresa. "Maria Clara e eu decidimos que, como presente de casamento, a Fundação Monteiro irá inaugurar 10 novas bibliotecas comunitárias no próximo ano", declarou ele, para a alegria de todos. Enquanto se despediam dos convidados, Maria Clara notou algo curioso. Na mesa de presentes, havia um livro embrulhado em papel dourado.
Intrigada, ela o abriu, descobrindo ser uma edição rara de O Pequeno Príncipe, o primeiro livro que ela lera para Rafael no hospital. Dentro havia uma dedicatória. Para Maria Clara e Rafael, que sua jornada juntos seja tão mágica e transformadora quanto a do Pequeno Príncipe. Que vocês sempre se lembrem que o essencial é invisível aos olhos. Com amor, a equipe do Hospital São Lucas. Emocionada, Maria Clara mostrou o livro a Rafael. Ambos sorriram, lembrando-se de onde tudo começou. Mais tarde, enquanto o carro os levava ao aeroporto para sua lua de mel, Rafael e Maria Clara olhavam pela janela, vendo as luzes de São Paulo brilharem na noite. "Para onde vamos agora?" perguntou Maria Clara, entrelaçando seus dedos nos dele. Rafael sorriu, beijando suavemente sua mão. "Para nossa próxima grande aventura, juntos." E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, uma nova história começava. Uma história de amor, superação e propósito. Rafael e Maria Clara haviam provado que, às vezes, os encontros mais improváveis podem levar aos destinos mais belos. Enquanto o carro seguia pela avenida, levando-os para seu futuro compartilhado, ambos sabiam que não importava o que viesse pela frente, enfrentariam juntos, porque haviam encontrado um no outro não apenas um amor verdadeiro, mas um parceiro para toda a vida. 10 anos se passaram desde o casamento de Rafael e Maria Clara. O sol de outono banhava o jardim da casa dos Monteiro, onde uma animada festa de aniversário estava em pleno andamento. "Mamãe, mamãe!" chamou uma voz infantil. "O vovô Carlos está contando a história de como você e o papai se conheceram de novo." Maria Clara sorriu, ajeitando os cabelos escuros de sua filha de 8 anos, Sofia. "É mesmo, meu amor? E você gosta dessa história?" Sofia assentiu entusiasticamente. "É a minha favorita. Parece um conto de fadas de verdade." Do outro lado do jardim, Rafael brincava com seu filho de 5 anos, Lucas, ambos rindo enquanto tentavam equilibrar um livro na cabeça. A cena fez o coração de Maria Clara se encher de amor. Dona Cecília, agora uma bisavó orgulhosa de 85 anos, observava tudo de sua cadeira confortável, um sorriso sereno em seu rosto enrugado. A festa não era apenas uma celebração familiar. Ao redor do jardim, crianças e adultos de diversas origens se misturavam alegremente. Eram beneficiários da Fundação Monteiro, que ao longo dos anos havia se tornado uma das maiores organizações de fomento à educação e cultura do Brasil. Maria Clara, agora uma respeitada escritora e gestora da fundação, caminhou até Rafael, que a recebeu com um beijo carinhoso. "Pensando no quanto mudamos?" perguntou ele, reconhecendo o olhar reflexivo em seus olhos. "Sim", respondeu ela, recostando-se nele. "É incrível pensar em tudo que aconteceu desde aqueles dias no hospital." A Monteiro Technologies havia se tornado líder mundial em tecnologia sustentável, com Rafael à frente de iniciativas que combinavam inovação e responsabilidade social. Mas para o casal, seu maior sucesso era a família que haviam construído e as vidas que haviam tocado através da fundação. "Sabe", disse Rafael, observando as crianças brincarem, "às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse sofrido aquele acidente." Maria Clara sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. "Acredito que, de alguma forma, teríamos nos encontrado. Nossos caminhos estavam destinados a se cruzar." Naquele momento, Sofia correu até eles, segurando um livro. "Mamãe, papai, podem ler para a gente? Por favor?" Rafael pegou a filha no colo, rindo. "Claro, princesa. Que tal reunirmos todos para uma sessão de leitura?" Logo, crianças e adultos se acomodaram em um grande círculo no gramado. Maria Clara abriu o livro, uma edição especial de O Pequeno Príncipe, e começou a ler, sua voz suave, enchendo o ar da tarde. Rafael, sentado ao seu lado com Lucas no colo, fechou os olhos por um momento, deixando-se levar pela voz da esposa. Era como estar de volta àquele quarto de hospital anos atrás, quando as palavras dela o trouxeram de volta à vida. A história familiar era conhecida por todos: o bilionário em coma, a dedicada funcionária do hospital, o amor que floresceu contra todas as probabilidades. Mas para Rafael e Maria Clara era mais do que uma história. Era o início de uma jornada que os levou a descobrir o verdadeiro significado de riqueza e propósito.
Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, a voz de Maria Clara flutuava pelo jardim. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante, disse o pequeno príncipe. Rafael sorriu, olhando para sua família e para todos os rostos ao redor. Cada pessoa ali representava uma rosa, a qual ele e Maria Clara haviam dedicado seu tempo e amor. Naquele momento perfeito, rodeados por amor, família e o fruto de seu trabalho conjunto, Rafael e Maria Clara trocaram um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Eles haviam não apenas encontrado o amor um no outro, mas também descoberto uma forma de espalhar esse amor pelo mundo. E assim, sob o céu do entardecer, a história que começou em um quarto de hospital continuava a se desenrolar, tocando vidas e inspirando corações, um capítulo de cada vez.